Muito bem, pessoal, muito bom dia. Terça-feira, 6 de fevereiro, 7 horas da manhã, horário de Brasília. Estamos começando o Desperta ICL de hoje. Deixa eu ajeitar o meu computador aqui. Aí, estamos em viagem. Aí, para não ficar desaparecendo o nosso maravilhoso estúdio móvel. Tudo bem com vocês por aí? Muito bom dia quem já está chegando nas nossas redes sociais. Estamos ao vivo no Twitter, na Twitch, no Instagram, no Facebook e também nos canais do YouTube, canal do Eduardo Moreira, canal também do ICL, claro, canal do Leandro Demore e também da TV Aberta. Muito bom dia para quem nos acompanha pela TVT, TV Aberta em São Paulo, Grande São Paulo, TV Quirimurê na Bahia e pela Rádio Brasil Atual em São Paulo, também os amigos da Rádio Heliópolis. Muito obrigado pela companhia de todo mundo. Este é o Desperta ICL, nós estamos ao vivo todos os dias às 7 horas da manhã. É muito bom ter a companhia de todos e de todas por aqui. Vocês estão bem? Passaram uma segunda-feira gostosa? Muito bem. Quero dar bom dia já para o pessoal que nos acompanha também de várias cidades do Brasil e do mundo. A Cristina Zeidan já está por aí, aguardando o Desperta da Suíça, membra fundadora, sempre com o ICL. Muito obrigado, pessoal, também que nos acompanha em outras cidades pelo Brasil e pelo mundo. Rio de Janeiro, vamos ver de onde vocês estão assistindo a este programa. Rio Claro, São Paulo, Osasco, Lira pior que Cunha, diz a Camélia aqui. Daqui a pouquinho eu vou falar disso, vou falar de Cunha, aliás. Vou trazer uma informação sobre Cunha aqui, que a imensa maioria de vocês não sabe e que tem a ver com o que está acontecendo no Brasil e tem a ver com Lira, tá bom? Daqui a pouquinho. Vocês sabiam que o Cunha ainda é deputado federal? Pois é, estranho, né? É estranho, mas é o que está acontecendo de facto. Bom dia, Luiz Fernando Franco da Silva, lá de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. Iolane Tavares, bom dia de São Sebastião, São Paulo. Onde mais? Cuiabá, Mato Grosso, bom dia de Pacambi, Rio de Janeiro, Candoí, no Paraná, bom dia comunidade CL de Floripa, Santa Catarina, Osório, Rio Grande do Sul. Bom dia, adoro este canal, já está cheio de bolsominions, mas os nossos bolsominions aqui são educados, os que não são educados a gente bloqueia. Porque a gente é educado, mas também não tem tolerância ilimitada. Bom dia, pessoal de Toledo, no Paraná, São Sebastião do Passe, na Bahia, Recife, Sobradinho, Jaboticabal, Zurique, na Suíça. Temos uma audiência bastante suíça hoje aqui. Nossa, que importância nos daremos agora? Valença, Rio de Janeiro, Porto Alegre, João Pessoa, na Paraíba, Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Diadema, São Paulo, Recife, Soledade de Minas, em Minas Gerais, Diadema, São Paulo, Passo Fundo, já falei aqui, Espírito Santo do Pinhal, em São Paulo, São Sebastião, São Paulo, capital, Butantã, São Paulo, bom dia, pessoal de Curitiba, muito bem, pessoas de vários lugares aqui, né? Rio das Flores, Rio de Janeiro, Volta Redonda, Rio de Janeiro, Uruana e de Minas Gerais. Minas tem tantos municípios, né? Toda vez que aparece um município novo aqui, eu lembro como tem uma quantidade imensa de municípios em Minas Gerais. Campo Verde, no Mato Grosso, Londrina, no Paraná. Muito bem. Natal, no Rio Grande do Norte. Vamos para mais duas aqui. Salvador, na Bahia. Lima Duarte, em Minas Gerais. Aí, mais uma cidade de Minas Gerais. E Gonçalves, Minas Gerais também. Impressionante, cara. Acho que dá para falar um nome de cada cidade de Minas Gerais por ano e a gente não vai saber. Nunca vai ter ouvido falar o nome. Bom dia de Waterloo, na Bélgica. Mônica Bontempi, muito bem. Cidade famosa pela batalha que acabou derrotando de vez o senhor Napoleão de Bonaparte, que na verdade era italiano, né? Não era francês, vocês sabem, né? Nasceu na Córcega, que era uma região italiana, a família italiana, na verdade. Tem um filme bem interessante que está passando agora, hein, nesses canais de séries, sobre o Napoleão Bonaparte. Não é grande coisa com o Joaquim Fênix, que eu adoro, um baita ator, mas o filme é mais ou menos. Mas é legal para conhecer um pouco da história ali, tem a relação dele com as pessoas que eram próximas dele, interessante, vale a pena. Eu estou usando aqui uma caneca do hotel, eu não sei nem o que está escrito aqui, vamos ver se não está escrito bobagem, né? Vamos deixar a foto deste senhor aqui, que é melhor do que ter uma marca no programa. Bom, gente, vamos lá? Hoje tem muita coisa no programa mesmo, tá? Eu vou fazer um programa mais corrido, porque tem bastante notícia e tem bastante coisa para comentar também. Vamos lá, então, notícia de ontem, né, que deu uma balançada aí nos noticiários do mundo todo. O Rei Charles, que acabou de assumir, aliás, foi diagnosticado com câncer. Ontem a notícia
publicada já a partir de um comunicado do próprio Palácio de Buckingham. Não foi especulação, a imprensa inglesa e da Grã-Bretanha em geral é muito famosa por ser uma imprensa muito especulativa, né? Uma imprensa muito focada em fofocas, principalmente as fofocas palacianas, mas não foi o caso, foi uma nota divulgada pelo Palácio de Buckingham ontem, e a notícia, claro, correu o mundo, é hoje capa dos principais jornais, sites, e televisões e rádios e, enfim, do mundo todo. O Rei Charles III é diagnosticado com câncer, diz Palácio de Buckingham. Eu estou aqui lendo a notícia da BBC Brasil, que está em português, para quem quiser ler também lá. O Rei Charles III foi diagnosticado com um tipo de câncer, disse o Palácio de Buckingham ontem. Não é um câncer de próstata, mas foi descoberto durante seu recente tratamento para um aumento da próstata. O tipo de câncer não foi revelado, mas de acordo com o comunicado do Palácio, o rei iniciou tratamentos regulares já ontem, na segunda-feira. O Palácio de Buckingham disse que o rei permanece totalmente otimista sobre o tratamento que recebeu e espera retornar ao serviço público o mais rápido possível. Ele adiará seus compromissos públicos e a rainha Camila e o príncipe William ajudarão a substituí-lo durante o seu tratamento. Nenhum detalhe adicional foi compartilhado sobre o estágio do câncer ou o prognóstico. Acredita-se que o câncer tenha sido detectado em estágio inicial. É o que divulga hoje, aliás, a própria BBC, né? Em inglês já está aqui, né? O Rei Charles teve o seu câncer diagnosticado em estágio inicial, disse aqui o primeiro-ministro da Inglaterra, né? Então já está aqui, já está como informação oficial, digamos assim. Embora faça uma pausa nos seus eventos públicos, o rei de 75 anos continuará a exercer seu papel constitucional como chefe de Estado. Ele foi visto em um culto religioso em Sandringham, no domingo, onde acenou para a multidão. Charles passou por um procedimento de próstata em um hospital privado de Londres há mais de uma semana. O rei optou por tornar público seu tratamento da próstata com o objetivo de encorajar mais homens a fazerem exames de próstata, disse o palácio. Ele teria ficado encantado por ter aumentado a conscientização sobre o assunto, com o site do Sistema Público de Saúde do Reino Unido relatando um aumento de buscas por informação sobre as condições da próstata. Para muitos tipos de câncer, as chances de desenvolver um tumor aumentam com a idade. Então é isso, vamos ver o que acontece aí, né? Não temos notícia sobre que tipo de câncer então a gente também não tem como saber, mesmo num estágio avançado, ou nesse caso, como diz o primeiro-ministro, que foi num estágio adiantado, se descobriu cedo, mesmo assim, a depender do câncer, não tem como a gente saber, na verdade. Tem câncer que pode levar a pessoa em 2 meses, depois da descoberta, mesmo em estágio, digamos assim, não tão avançado. Acontece porque câncer é um monte de coisa, né? Falo aqui por experiência própria, por questões familiares de fato. Olha, o Brasil é um país tão maluco que isso aqui, que não deveria ser notícia, vira notícia. Mas de fato é notícia. E está publicado lá no site do clnoticias.com.br. Comandante do Exército não vai comemorar os 60 anos do golpe militar. Veja só, isso aqui não seria notícia até uns 5 anos atrás. Ninguém pensaria em dar essa notícia. Mas como nos últimos anos a notícia virou: o comandante do Exército comemora golpe militar, com as famosas ordens do dia que eles publicavam, para a caserna, que era uma congratulação a eles próprios por um golpe militar nojento e nefasto que aconteceu em 64. Esse ano faz 60 anos do golpe militar. E aí a notícia é que o comandante atual não comemorará o golpe militar. As pessoas próximas ao comandante do Exército, General Tomás Paiva, têm dito que não haverá ordem do dia nos quartéis em 31 de março, quando se completam 60 anos do golpe militar de 64. Segundo publicou o colunista Fábio Zanini, da Folha de São Paulo, ele tem afirmado também que quem contrariar a diretriz e estiver na ativa será punido. Então, a notícia não é apenas que o comandante não vai comemorar o golpe militar, é que vai punir também as pessoas que o fizerem. Isso sim é uma notícia relevante. A coluna de Zanini havia publicado antes que o governo Lula está confiante de que o evento ocorrerá da mesma forma como no ano passado em quartéis, em completo silêncio. O fato de a data completar um número redondo, 60 anos, imagina-se que o tema tende a ser lembrado com entusiasmo pelos saudosistas do golpe, que, como se viu durante o governo Jair Bolsonaro, são numerosos entre os militares.
No governo, no entanto, a avaliação é de que a determinação dada pelo ministro da Defesa, José Múcio, no ano passado, de não haver nenhum evento em instalações militares, é suficiente para que o mesmo aconteça em 2024. Lembrando aí que nos últimos anos comemorou-se o golpe na caserna, né? Um negócio inacreditável. Bom, muito boa notícia de que haverá punição para militares da ativa que o fizerem, mas esperem que aí o pessoal da extrema-direita vai fazer um auê em relação a isso agora, já em março, né? Os militares dizem que foi dia 31 de março, mas a gente, para sacanear, fala que foi 1º de abril. Vamos lá, então. STF prorroga investigações sobre mentores dos ataques do 8/1 por 180 dias. Notícia publicada pelo Brasil de Fato e republicada lá no site do iclnoticias.com.br, que tem parceria com vários desses sites, então você pode ir direto para o site do ICL Notícias, que lá você vai ler notícia de vários lugares, Agência Pública, Brasil de Fato, vários outros que são sindicalizados, como se diz, né? Syndicate, não é bem sindicalizado, né? Que compartilham os seus conteúdos com outros portais, inclusive com o ICL. O STF decidiu prorrogar por 180 dias o inquérito 4921, que investiga autores intelectuais e instigadores dos ataques bolsonaristas do 8 de janeiro. A decisão divulgada na segunda-feira pelo Supremo atende um pedido da Polícia Federal, que informou que precisa de mais tempo para a conclusão das investigações em andamento no inquérito. Entre as pessoas investigadas no âmbito desse inquérito está o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele foi interrogado em 23 de abril, semanas após voltar dos Estados Unidos, para onde viajou antes mesmo do fim do seu mandato da presidência da República. Bolsonaro e as demais pessoas investigadas do caso podem ser indiciados pelos crimes de associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, ameaça, perseguição e incitação ao crime. Portanto, aí mais 4 meses para investigar os autores intelectuais e mandantes do 8 de janeiro. Negacionismo de Zema leva conselheiro municipal a fazer denúncia ao Ministério Público. O conselheiro municipal da Juventude de Belo Horizonte, Pedro Rousseff, entrou com denúncia no Ministério Público de Minas Gerais para que seja apurado conduta do governador Romeu Zema, do Partido Novo, do deputado Nicolas Ferreira, do PL, e do senador Cleitinho Azevedo, do Republicanos. No último domingo, o trio gravou um vídeo em que anunciava o fim da obrigatoriedade da vacinação para crianças que estudam na rede pública mineira. Pedro Rousseff classificou o vídeo publicado nas redes sociais do governador e do senador como criminoso. Na gravação, Zema afirma que alunos da rede estadual poderão ter acesso às escolas, mesmo se não tiverem sido vacinados. E atenção, isso aqui não é só vacina da Covid. O que o Zema falou no vídeo dele é que você pode matricular o seu filho sem apresentar a carteira de vacinação. Ou seja, isso vale para todas as outras doenças. Esse é o ponto. Então, a não ser que o Zema quis falar só em Covid, mas não falou, porque o Zema, para além de tudo, ele acha que a autora Adélia Prado está viva e trabalha numa rádio em Minas Gerais. Né? Essa é a capacidade cognitiva do Zema. Mas no vídeo dele, ele fala que a pessoa pode ir lá e matricular o filho ou a filha sem apresentar a carteira de vacinação. E aí ontem, um bando de gente maluca na internet, tem muita gente apoiando isso aqui, tá, pessoal? Não se enganem. Não se enganem. O mesmo fez o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo. Se vocês entrarem no vídeo do Jorginho Melo, que também não fala em vacina de Covid no vídeo, o Jorginho Melo fala que não, as crianças não são obrigadas a se vacinar para entrar na escola. Não fala em vacina de Covid. Ou seja, é muito pior o que eles estão fazendo. Porque eles estão insuflando parte da população a não vacinar as crianças para nada. Para nada. Sarampo, rubéola, paralisia infantil, nada. Vocês entendem a loucura que é isso aqui? E isso aqui, gente, é pura política eleitoral para este ano, que é um ano eleitoral. Esses governadores sabem que mais dia menos dia, caso não esteja todo mundo dormindo, o Ministério Público ou a Justiça, eles vão para cima dessas decisões. Porque isso aqui, para além de tudo, é inconstitucional, é ilegal. Governadores e prefeitos não têm poder para fazer isso. Sabem quantos prefeitos começaram a anunciar que a vacinação não é mais obrigatória em Santa Catarina depois que o Jorginho Melo fez aquele vídeo dele? Sabem quantos até agora catalogados?
Mais de 30 municípios. Vocês estão entendendo o poder da reação em cadeia desse crime que é o que esses governadores estão fazendo? Porque o que eles estão fazendo é um crime. É um crime contra a saúde pública. O Zema e o Jorginho Melo publicam vídeos liberando a vacinação, não se referem à Covid, liberando a vacinação para que as crianças possam se matricular na escola. O Jorginho foi além ainda, falou que os professores também não precisam se vacinar. E não falou em Covid em momento nenhum do vídeo. A não ser que tenha gravado algum depois. O vídeo original, o primeiro vídeo, que é um vídeo de 1 minuto e pouco, não se fala em Covid, fala em vacina, ponto. Seguindo o exemplo do governador, mais de 30 prefeitos em Santa Catarina já anunciaram que também vão liberar as crianças para que não se vacinem. Esse é o efeito disso. Isso é só política eleitoreira de um ano eleitoral. Daqui a pouquinho o Ministério Público se mexe, a Justiça se mexe, derruba tudo isso. O que é que eles vão falar? Que eles são perseguidos e que eles não podem governar e que eles não podem ter a liberdade deles. Então é um jogo de ganha-ganha. O que eles estão fazendo é baseado, gente, em pesquisa. Tem uma vasta parcela da população brasileira que adere a esse discurso. Entrem no vídeo do Jorginho Melo no Twitter e leiam os comentários. A imensa maioria é a favor. Não é só a favor, é entusiasticamente a favor. As pessoas estão aplaudindo embaixo que um governador de estado está dizendo para pais e mães que eles não são obrigados a vacinar os filhos contra qualquer doença. Qualquer doença. Não é só Covid. Vou repetir isso aqui porque é importante, porque ontem circulou, parecia que estava falando só de Covid. E aí tudo bem, vários países do mundo não obrigam e tal, não sei o quê. Agora, perguntas como as pessoas fizeram ontem nos comentários desses vídeos do Zema e do Jorginho Melo, qual país do mundo obriga crianças a se vacinarem para ir para a escola? Vários. Dezenas. Dezenas. Um deles que eu conheço bem é a Itália. 13 vacinas obrigatórias. Se você não vacinar, você não só não matricula o seu filho na escola, como tem uma multa de 7.500 euros. Quem morar no primeiro mundo é assim. Aqui no Brasil que a coisa vira várzea pela existência dessas pessoas. 7.500 euros de multa na Itália, se você não vacinar. Tem um rol lá, se não me engano, são 12 ou 13 vacinas. De 0 a 16 anos. Zero a 16 anos. Obrigatório. E vários outros países do mundo obrigam a vacinação infantil. Ora, como não? É dose, né, gente? Bom, até o fundador do Novo, o Amoedo, criticou o Zema e o prefeito de Joinville, que é outro, por negacionismo. O fundador do Partido Novo, hoje não mais ligado ao partido, João Amoedo, foi ao Twitter criticar Romeu Zema, o governador de Minas Gerais, e Adriano Silva, prefeito de Joinville. Aliás, o único prefeito do Brasil do Partido Novo é esse cara, bolsonarista de sapatênis, por eles terem embarcado na onda negacionista sobre a vacinação. Ambos, que são do Partido Novo, afirmam que as administrações não vão exigir que estudantes estejam imunizados. Mais uma ação irresponsável do Novo, diz aqui o Amoedo, para agradar o bolsonarismo. O único governador do partido e o prefeito de Joinville se vangloriam de que não será necessário que as crianças estejam vacinadas contra a Covid para matrícula nas escolas. Não é só Covid. Desprezam a ciência, a saúde e, por consequência, a educação, disse aqui o Amoedo. Bom, enquanto isso, o Hospital de Campanha contra a Dengue inicia operações no Distrito Federal. A unidade terá capacidade para atender até 600 pessoas e funcionará durante 24 horas por dia. Então, atenção quem mora no DF. O Hospital de Campanha da Força Aérea Brasileira, que, aliás, é o que o Exército, Marinha e Aeronáutica deveriam ter feito durante a Covid, montar o hospital de campanha, espalhar o hospital de campanha pelo Brasil, espalhar a vacina pelo Brasil. Fatalmente não fizeram, sob o comando de um acelerado e de outros acelerados, que eram os comandantes das forças, golpistas, inclusive. Então, esse hospital vai tratar casos leves da dengue e começou as operações na manhã de ontem, segunda-feira. A unidade está localizada ao lado da UPA de Ceilândia. Tem capacidade para atender 600 pessoas e funciona 24 horas por dia. Portanto, se você está no DF e precisar recorrer e tiver dificuldade de acionar sua UPA ou hospital, saiba que esse hospital de campanha está instalado do lado da UPA da Ceilândia.
O Distrito Federal decretou estado de emergência devido ao crescimento de casos de dengue. Só ontem eu fiquei sabendo de uma amiga que a filha está com dengue no DF, aliás, onde estou hoje, em Brasília, e o filho de outra amiga está com suspeita de dengue. Pessoas próximas, numa conversa assim, quase informal pelo WhatsApp. Desde o início do ano já são 45 mil casos de dengue no Distrito Federal. Portanto, o que eu falei ontem, se você puder, tiver condições financeiras, eu sei que não é barato, mas se você puder, use repelente. Passamos da fase do use protetor solar, agora você tem que usar o protetor solar e depois o protetor solar, o repelente também. Porque, por enquanto, é o único jeito de se proteger em relação a isso. Lula e ministra Nízia se reúnem com o diretor da OMS em meio ao levante antivacina de governadores bolsonaristas. O presidente Lula e a ministra Nízia Trindade, da Saúde, se reuniram na segunda-feira no Palácio do Planalto com o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, o Tedros Adhanom. O encontro aconteceu justamente no momento de levante antivacina que vem sendo deflagrado no país por governadores e prefeitos bolsonaristas. Isso foi discutido, claro, mas sobretudo a outras doenças e também a imunização para dengue no Brasil. Então, o Tedros Adhanom, o cara que segurou a onda legal durante a pandemia, e foi uma das pessoas mais atacadas do mundo pela extrema-direita, porque simplesmente era um cara que falava a favor de uma vacina. O crime do cara era querer vacinar as pessoas. Portanto, obviamente, um criminoso. Né? Um criminoso. Um cara que não merece estar no posto onde está. Foi um cara muito atacado durante a pandemia, vocês vão lembrar dele, né? Tá aqui a fotinha dele, tá aqui ele aqui na esquerda, ó. Muito bem. Olha, eu não gosto de fazer esse tipo de coisa, mas eu vou ter que fazer. Ainda mais num caso em relação a esse tipo de coisa. Ontem, no programa, eu dei a notícia sobre a Operação Escudo, em São Paulo, que acontece desde o ano passado, que já matou dezenas de pessoas. Tudo começou por vingança da polícia, após a morte de um PM da Rota. PM esse que teria sido morto por traficantes de uma região. Um possível assassino, inclusive, foi apontado pela polícia militar na época. Posteriormente, descobriu-se que a tal arma do crime não foi a arma que matou o policial, portanto, essa arma apareceu lá de algum jeito. Pode ter sido, inclusive, plantada pela polícia, e a gente tem que falar as coisas aqui como elas são, de fato. Eu ontem falei que a polícia tinha matado mais 6 pessoas na Operação Escudo, depois da morte de mais um policial, porque isso é uma onda de violência. Se isso continuar, mais policiais morrerão e mais moradores morrerão, porque é assim que a coisa se dá. Você não vai conseguir obter nenhum tipo de resultado diferente se você aplicar sempre a mesma fórmula. Quem faz isso são os idiotas e os oportunistas. Muitos oportunistas são os idiotas. Muitos idiotas são apenas idiotas. É o que o governo de São Paulo está fazendo na Baixada Santista. 6 mortos ontem. Quem assistiu o programa ontem, e pode colocar nos comentários aqui, estão como testemunhas. Ontem tivemos quase 17 mil pessoas assistindo o programa só na internet. Fora a nossa rede na TV, na Bahia, na TV em São Paulo, nas 2 rádios que transmitem o Desperta. Então a gente está falando aí de dezenas de milhares de pessoas que assistiram ao programa de ontem, mais as pessoas que assistiram na reprise e nas outras redes sociais. Portanto, o que eu falei ontem, os dias passarão e nós teremos mortos inocentes pela polícia na Baixada Santista. Os dias passarão e não me espanta se aparecer gente com tiro pelas costas, com tiro na nuca, com sinal de tortura, morador que não tem nada a ver com a história. Bom, não precisou nem de 24 horas. 6 mortos pela PM na Baixada Santista chegaram ao IML sem identificação. A polícia não sabe nem quem matou. É pior ainda. É anterior à coisa. Todos, segundo a polícia, e segundo a complacência de certa imprensa ontem, porque eu li uma notícia no G1 ontem que, pelo amor de Deus, os criminosos, os traficantes, os suspeitos, tudo já está investigado, já está resolvido. Pelo jeito, no G1 não se espera, né? Não se tem a presunção de inocência de absolutamente ninguém. Trocou tiro, quem disse que trocou tiro? A PM falou que trocou tiro. Bom, segundo a PM, houve troca de tiro. A PM tem autoridade, aliás, a PM de São Paulo, que o Tarcísio está transformando numa PM parecida com a do Rio de Janeiro,
tem autoridade ética para dizer o que aconteceu na cena de um crime? Na minha opinião, não tem mais. Não tem. Porque, para além de tudo, o que vem fazendo na Operação Escudo é um indicativo. 6 dos 7 mortos pela PM na Operação Escudo na Baixada Santista no último final de semana chegaram ao ML sem identificação. Em todas as ações, a PM alegou o confronto e disse ter apreendido armas. Pode ter apreendido, pode não ter apreendido. Essas armas podem ter aparecido lá, como acontece, com alguma frequência. Acontece. Aparece arma, né? Aparece arma na mão da pessoa. A pessoa, quando ela é assassinada, ela não tinha arma na mão. Depois que ela morre, aparece uma arma na mão dela. Curioso, né? É incrivelmente curioso isso. As mortes ocorreram em Santos e São Vicente. A primeira das ocorrências com morte foi registrada às 2 horas da manhã de sábado, pouco mais de 8 horas após a morte em Santos de um soldado da Rota. Ou seja, novamente, uma operação de vingança. Órgãos de defesa dos direitos humanos criticam a falta de transparência da PM na nova fase da Operação Escudo. As entidades cobram que a Secretaria de Segurança Pública disponibilize os boletins de ocorrência das ações com morte e os inquéritos policiais, até agora em absoluto sigilo. 4 dias depois do primeiro assassinato. A Secretaria ainda não se posicionou em relação às críticas das entidades e o fato de os corpos não terem sido identificados logo após as ações com o suposto confronto. O órgão também não disse quantos corpos permanecem sem identificação. Bom, aí tem várias entidades aqui criticando o óbvio, que foi o que eu falei ontem, que é o que aconteceria. Querem ver mais uma coisa? Catador de lixo está entre os mortos pela PM na Baixada Santista. O catador de lixo José Marcos Nunes da Silva, de 45 anos, foi morto a tiros por policiais militares no barraco onde morava havia cerca de 10 anos na favela de Sambaiatuba, em São Vicente, no litoral paulista. Vizinhos contam que escutaram os gritos de Silva implorando pela vida momentos antes de ser alvejado. Isso é hoje a PM de São Paulo. Isso é hoje a PM do governador Tarcísio, que lá no começo da Operação Escudo, depois que a PM já tinha empilhado mais de 10 mortos em cima de uma mesa, ele aplaudiu a operação, chamou de técnica e irrepreensível. Até hoje não ouvi da boca do Tarcísio nada em contrário em relação a isso. 3 filhas, o genro e a ex-mulher de Silva, moram na mesma favela. Uma filha e a ex-mulher contam que ouviram disparos e foram avisados por vizinhos sobre os gritos de socorro na madrugada de sábado. Quando correram por uma viela até o barraco, foram impedidas de prosseguir por um PM que montou guarda em frente ao barraco. Em frente à casa do pai delas e da ex-mulher, um PM impediu que a família entrasse na casa. Quero saber onde está escrito na Constituição que isso é permitido pela PM. Onde está escrito? Qual lei autoriza? Que um familiar não possa entrar na própria casa. E que, obviamente, a PM estava entrando lá sem mandado. Isso aqui eu asseguro, 100%. Eu vou dar garantia de 100% de certeza absoluta de que a PM entrou na casa da pessoa sem autorização. Certeza, absoluta. E, para além de tudo, impediu a família de entrar. Impediu a família de entrar por quê? Silva foi morto por policiais da Rota, mesmo batalhão do soldado assassinado na cidade vizinha de São Vicente. Segundo o relato da Secretaria de Segurança Pública, policiais teriam dado ordem de parada a um suspeito que teria fugido e, claro, o que o catador de lixo fez, que mora num barraco de 45 anos, que segundo o relato dos vizinhos implorou para não ser assassinado por policiais, que são um bando de assassinos, disparou contra os policiais. Claro, lógico, óbvio. Todo mundo que morre na mão da polícia dispara contra a polícia. Lógico, evidente. A secretaria diz que foram encontrados porções de maconha, cocaína, crack e um frasco de lança-perfume com o catador. E, claro, uma pistola 9mm e um caderno de anotações. Um catador de lixo, naturalmente, anda por aí com uma pistola 9mm. É lógico, é barato, inclusive. Barato. R$10 você compra uma pistola 9mm. A família e os vizinhos dizem que essas provas foram forjadas e que Silva não tinha arma de fogo nem envolvimento com crime. 2 vizinhos disseram à família o que ouviram, que Silva teria sido abordado por policiais perto de casa,
teria sido levado até o barraco onde mora, onde teria gritado por misericórdia. Isso é o relato de quem ouviu o que aconteceu no dia do crime. Ao menos 3 tiros foram disparados. A reportagem escutou o áudio enviado no mesmo dia da morte à filha de Silva, que narra os gritos. Pelo amor de Deus, grita o catador de lixo. Eu sou trabalhador e minhas filhas me amam. Depois disso, ele foi assassinado pela polícia. Avaliem vocês se o que eu falei ontem é o óbvio ou não é o óbvio. Porque a gente precisa trabalhar com o óbvio. Não adianta esperar acontecer, gente. Não adianta. Ah, tem que esperar acontecer, daí depois a gente vai apurar. Daí depois que apurar, a gente vai ver. Daí se tiver a confirmação, daí a gente vai falar. Enquanto isso, as pessoas estão sendo assassinadas. Assassinadas a sangue frio pela polícia. Aqui, inclusive, há um áudio que comprova o assassinato. Infelizmente, a Folha não deu o áudio aqui na matéria. O que vai acontecer? Veremos, não sabemos. Vamos lá, girar a pauta aqui? Vamos lá para o site do clnoticias.com.br. Em tom de chantagem, Lira diz que que o orçamento não pode ser só do executivo. Em discurso na abertura do ano legislativo, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, mandou recados diretos ao Palácio do Planalto. As críticas ocorrem em meio à disputa entre Congresso Nacional e Executivo sobre emendas parlamentares do orçamento de 2024. Com voracidade nunca vista, o Centrão quer manter o patamar de 53 bilhões em emendas para o orçamento anual. Foi feito um levantamento essa semana, se eu não me engano, pelo jornal Folha de São Paulo, não tenho certeza, tá? Pegaram a porcentagem de emendas parlamentares de vários parlamentos do mundo. Então, vai lá, você tem o orçamento da União anual. No Brasil, por exemplo, a imensa maioria, maior parte, absurdamente, desse orçamento está congelado, você não pode mexer. É para pagar dívida, despesa obrigatória, folha de salário, um monte de coisa. Então, assim, quem se elege hoje como presidente da República não tem o orçamento, não tem o PIB do Brasil para gastar. Isso é uma ilusão que as pessoas têm, né? Você não tem um PIB para gastar. Você tem lá uma fatiazinha desse tamanho. São alguns bilhões de reais, claro, mas é uma fatia muito pequena em relação ao orçamento real, digamos assim. Dessa fatia, sabe qual o país onde o Congresso controla a maior parte desse dinheiro? Brasil. É pouco? Não, não é pouco não, é muito. É muito. Tem país que é 0,5%, 1%, 1,5%, 2,5%, 2,3%. O Brasil já esse ano aqui está passando de 20%, que é controlado pelo Congresso. Qual o problema que nós sempre falamos aqui? O problema é que um parlamentar não necessariamente respeita investimentos técnicos. Temos uma cidade pequena no interior de Alagoas que tem 2 ginásios de esporte e nenhuma unidade de saúde. Aí o parlamentar vai lá e decide construir um 3º ginásio de esportes. Por quê? Porque sim. Porque vai construir no bairro onde deu mais voto para ele, o bairro onde mora o prefeito, que é do partido dele, que se elegeu. É o bairro do lado da escola XY. E pronto. E fica sem posto de saúde e fica com 3 ginásios municipal. Os 3 subutilizados. Esse é um dos problemas. É um dos grandes problemas, aliás. A gente tem que cuidar para não fazer antipolítica aqui, tá, gente? Parlamentar precisa de emenda. Senão, afinal de contas, não faz sentido existir parlamentar. Por que um deputado estadual ou deputado federal são eleitos? Para representar regiões do Brasil. Então, eles são, em tese, na prática muitos também não, importantes para fazer a leitura local, vai lá na região, se reúne lá com os prefeitos, se reúne lá com os movimentos sociais, com o empresário, né? O que precisa aqui? Estamos precisando de um aeroporto para a região. Pô, se tivesse um aeroporto aqui, ia dar uma bombada. Beleza, então o aeroporto vai ser prioridade. Isso é uma identificação que muitas vezes só o parlamentar consegue fazer, de fato. Uma área técnica de um ministério que está lá em Brasília dificilmente vai dar conta de tudo. Claro que não. Então, é preciso que tenha verba, orçamento, para parlamentares. O problema é que no Brasil, o volume do orçamento para os parlamentares, e muito ainda não é mais como era no orçamento secreto do Bolsonaro, mas muito ainda é feito meio de qualquer jeito, com uma transparência opaca, para dizer o mínimo,
vem aumentando, aumentando e aumentando. Qual é o risco disso em poucos anos? Que o presidente da República vire apenas uma figura decorativa. Porque se você não tem dinheiro, você não tem governo. Vocês imaginem se daqui a 5 anos metade do orçamento livre da União for controlado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Praticamente você não está mais elegendo o presidente da República. O presidente da Câmara, o presidente do Senado vão ter a mesma importância do presidente da República, executando tarefas próprias do executivo. Com um detalhe: por eles não passa lei de improbidade administrativa, por eles não passa investigações por mau uso do dinheiro público, nesses casos. O executivo passa, o legislativo não. Então é só a parte boa. Vamos lá ver os vídeos do Lira? Tem 2 vídeos aqui. O primeiro ele falando sobre o papel dos congressistas e o segundo, digamos, é mais a ameaça direta, de fato. Uma ameaça direta ao executivo. Vamos lá para o primeiro vídeo. A Constituição garante ao Poder Legislativo o direito de discutir, modificar, emendar, para somente aí aprovar a peça orçamentária oriunda do Poder Executivo. Não fomos eleitos, nenhum de nós, para sermos carimbadores, para carimbar. Não é isso que o povo brasileiro espera de nós. Espera-se isso sim, independência e somatório de esforços, sempre a favor do nosso país. O orçamento da União pertence a todos e todas, e não apenas ao Executivo, porque se assim fosse, a Constituição não determinaria a necessária participação do Poder Legislativo em sua confecção e final aprovação. O orçamento é de todos e de todos os brasileiros e brasileiras. Não é e nem pode ser de autoria exclusiva do Poder Executivo, e muito menos de uma burocracia técnica que, apesar do seu preparo, eu não discuto, não foi eleita para escolher as prioridades da nação e não gasta a sola do sapato percorrendo os pequenos municípios brasileiros como nós, parlamentares, senadores e deputados. Uma das análises de discurso mais fáceis de pegar, assim, beabá, tá? Beabá. É quando uma pessoa está respondendo uma coisa que ninguém perguntou. É o que o Lira está fazendo aqui. O Lira está respondendo a um argumento que ninguém faz. Ele fala o seguinte: a execução do orçamento não deve ser apenas do executivo. Absolutamente ninguém fala que tem que ser apenas do executivo. Aliás, pela Constituição, ela não é apenas do executivo. Jamais foi apenas do executivo. O que se discute é o tamanho da fatia do bolo que a Câmara e o Senado estão ano a ano comendo mais do orçamento do executivo. Isso se intensificou por conta de um governo absolutamente fraco, inepto, do senhor Jair Bolsonaro. Aqui não estou discutindo a personalidade do Bolsonaro, se você gosta dele ou não. A gente poderia estar aqui falando de um governo que a gente não concordasse, mas tivesse sido um governo forte. O governo Bolsonaro não foi um governo forte, o governo Bolsonaro foi um governo fraco, ruim de política, fraco, débil, raquítico, péssimo governo de articulação política. E com isso ele foi comprando a sua articulação política com emenda. E isso está se tornando um monstro. Vamos lá para a segunda parte do discurso do Lira, que é a parte mais forte. Bora lá. Grosseiramente, qualquer um que aposte numa suposta inércia desta Câmara dos Deputados neste ano de 2024, em razão sejam por causa das eleições municipais que se avizinham, seja ainda em razão de especulações sobre eleições para a próxima mesa diretora a ocorrerem apenas no próximo ano. Errará ainda mais quem apostar na omissão desta casa, que tanto serve e serviu ao Brasil, em razão de uma suposta
disputa política entre a Câmara dos Deputados e o Poder Executivo. Para esses que não acompanharam nosso ritmo de entregas e realizações, deixo aqui, humildemente, um importante recado. Não subestimem esta mesa diretora, não subestimem os membros do Parlamento e dessa legislatura. Tá aí. Três coisas importantes para a gente ficar aqui nesse assunto e vocês pensarem. Vamos lá. Primeiro, o Lira não está falando por ele. Tá bom? O Lira está falando por ele? Sim, também está falando por ele. Mas o Lira não está falando por ele apenas. Saiu esse vídeo ontem, conversei com algumas pessoas. Eu estou em Brasília, aliás, como eu falei para vocês mais cedo no programa. O Lira é o mensageiro. Isso é meio óbvio, mas às vezes a gente esquece e fica muito na polarização Lira-Lula. Não é isso que está acontecendo. O buraco é muito mais embaixo. O Lira está sofrendo pressão de mais de 300 parlamentares, assim como o Pacheco está sofrendo também no Senado. E ele é apenas o mensageiro. Esse ano é um ano eleitoral. Eles precisam usar essas verbas do orçamento da União para fazer campanha. Escutem que eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Eu vou dizer o meu desejo e depois eu vou dizer o que eu acho. O meu desejo é que eu esteja errado. Tá bom? O meu desejo é que eu esteja errado. Agora, o que é que eu acho que vai acontecer esse ano? Que algumas pesquisas já indicam isso, inclusive. Principalmente com esse orçamento aprovado na mão dos parlamentares. Sendo que a maioria, praticamente esmagadora do nosso parlamento, é um parlamento de direita, que vota com o governo por conveniências pontuais, quando quer e quando precisa. Mas o governo tem minoria nas duas casas. O Brasil elegeu um governo progressista, de esquerda, frente ampla, centro-esquerda, mas não vamos esquecer que elegeu uma casa de direita. O parlamento brasileiro é de direita extrema direita. As bancadas de direita, elas são bancadas de extrema direita. Então, eu espero que eu esteja errado, mas eu acho que a direita, nas eleições desse ano, capitaneada, inclusive, pelas verbas que vêm de Brasília, vai varrer as eleições municipais. Vai ser de lavada. Isso é uma coisa. O Lira, ele é porta-voz de mais de 300 deputados. Eu estou trazendo para você aqui uma informação, não é o que eu acho não, tá? Inclusive, nos bastidores, o Lira vem reclamando, inclusive com interlocutores do governo, que o governo, se for por embate com ele, está tirando no mensageiro. Claro que o Lira é interessado nisso também, é claro que ao Lira interessa manter um governo fraco e nas cordas, é claro que o Lira também quer usar essas verbas, mas ele sozinho não teria essa força. Se os 300 deputados que estivessem por trás dele quisessem A, ele ia falar A. O Lira não ia peitar a maioria que está atrás dele pressionando. As bancadas estão pressionando o Lira. E não só para as emendas. O que é que essas bancadas da bala, do boi, da Bíblia, do agro, evangélicos, o que essas pessoas querem? Derrubar o Padilha da coordenação política. A alegação é que a coordenação política não é feita com eles. A conversa política não anda. Isso é a alegação que eu ouvi ontem, falando com algumas pessoas. Sobretudo pessoas de direita, do parlamento. Derrubar o Rui Costa da Casa Civil, não é só o Padilha, porque ontem se falou no Padilha, mas não é só ele. O Rui Costa da Casa Civil, qual é a alegação? Também não se faz articulação política. Inclusive o nome de antigos ministros da Casa Civil do PT foram citados. Pessoas que não necessariamente a direita gosta, mas que sabiam fazer articulação política. José Dirceu, por exemplo. Eu ouvi ontem de uma pessoa, que é mais ou menos um consenso entre várias pessoas. Não preciso gostar, não preciso concordar,
mas sabia fazer articulação política. A articulação política é negociar, né, gente? É negociar. Tá bom, o que você precisa aqui? Vem cá, puxa lá, para tentar evitar o caos. É o tempo todo evitar que a fervura suba. E outra cabeça que essas pessoas que o Lira vocaliza é a da Anísia Trindade. A reclamação é a mesma. Não faz política, não faz articulação. Aí nós vamos discutir aqui se tem que fazer, se não tem que fazer, se tem que ir para o embate, se tem que encerrar fileiras e falar não vou negociar com essa gente. Aí é uma decisão do governo. Por enquanto, na verdade, o governo está no meio do caminho. O governo não está nem enfrentando abertamente, porque não tem apoio popular, porque não tem ninguém na rua, porque também não está dando suporte para isso. Essa é a verdade. O que é que poderia ser feito, Leandro, em relação a isso? Para você emparedar democraticamente, dentro do jogo democrático, essa pressão dessas bancadas, desses mais de 300 parlamentares em relação ao Executivo Federal? Povo na rua. Povo na rua. Tem? Não tem. É instigado pelo atual governo? Não é. Então o governo nem enfrenta e nem cede. E é isso que houve ontem que incomoda. Isso não é de ontem, tá, gente? Isso aí é desde o começo do governo, na verdade. Esse vídeo de ontem só mostra mais uma avançada em relação a isso. É isso que incomoda. Não é um governo que está enfrentando a Câmara, e se enfrentar na atual situação, eu acho que vai dar ruim. Vai dar ruim. Pode parar a pauta. Pode. Aí técnica é Eduardo Cunha. Aliás, já falaremos do Eduardo Cunha aqui. E também nem enfrenta e nem negocia. A reclamação é que é uma articulação política de meio de caminho. Tá bom? Gente, nada disso estou dizendo que eu concordo, tá? Estou trazendo para vocês aqui qual que é a reclamação do outro lado, no qual o Lira se coloca como um porta-voz. A gente não pode simplificar a história e falar que esses são interesses do Lira. Tá? O Lira não é tão poderoso assim não, tá, gente? O Lira está representando ali interesses muito mais poderosos do que ele. Se esses interesses se movimentarem amanhã e acharem que tem alguém que possa representar melhor ainda os interesses, o Lira cai. Também calma lá. Não vamos dar uma importância que a pessoa não tem. O Lira é o porta-voz de mais de 300 deputados que querem mais verbas de orçamento para fazer eleição, demitiu Padilha, demitiu Rui Costa e demitiu Anísia Trindade. Essa é a pauta, essa é a agenda que não vai acabar hoje. Eles vão continuar tentando fazer com que essa agenda se movimente. Ah, mas e se ceder a isso, o que acontece? Se ceder a isso, duas coisas acontecem. Ou eles podem amanhã querer mais, o que é muito possível e muito provável, mas ao mesmo tempo daria paz para o governo aprovar os seus projetos. Essa é a grande incógnita que está na mesa. O governo pode enfrentar isso, por enquanto sem apoio popular, com a chance altíssima de perder, se não construir essa base de apoio popular para pressionar os deputados de modo democrático, civilizado, sem violência, lógico, óbvio. Mas para eles sentirem o pulso da rua e falar, não, pera aí, a população está com o governo. E tem mais uma coisa importante. O Lira e esses deputados já estão a par de pesquisas eleitorais que podem sair nos próximos dias. Aliás, uma delas deve sair na sexta-feira. Uma pesquisa grande, encomendada por uma revista de circulação nacional. Mais do que isso não posso falar. Pelo que me disseram ontem, a situação não é confortável para o governo achar que pode mobilizar bases. Há vários pontos de preocupação em relação à percepção da sociedade em relação ao governo, em relação à esquerda, em relação ao PT. E esses deputados sabem disso. Né? Porque eu sei. E se eu sei, mais gente sabe. Não fui eu que contratei a pesquisa. Então, se chegou até mim, chegou a outras pessoas. Pessoas que comentaram comigo, inclusive. Então, isso não é um... Essa fala do Lira ontem, gente, ela não é assim, uma fala de cabeça quente. Notem no vídeo que o Lira está lendo um discurso. Esse discurso foi confeccionado na carpintaria, durante o recesso, com base no que está acontecendo no país hoje,
olhando para um governo cuja articulação política para essas pessoas as quais o Lira representa é ruim, é mal feita, olhando para a rua e vendo que quem leva a gente para a rua hoje no Brasil ainda é o Bolsonaro. Quem leva a gente para a rua hoje? Se tiver 2 manifestações na Paulista, que é mais ou menos um termômetro, no final de semana e no outro, de bolsonarista contra o STF e de progressistas a favor, sei lá o que, da Palestina. Vocês acham que vai ter mais gente em qual? A gente pode se iludir, olhar a foto e falar, flopou a manifestação dos caras. Tudo bem, flopou, mas tinha 5 mil pessoas. A outra a favor da Palestina, maior que teve, eu não sei quantas pessoas teve, 1.000, 1.500, 2.000 talvez. Não sei se passou disso. Me espantaria se passou disso. Esses parlamentares olham para a rua. Olham para a rua, conversam com as pessoas, olham para as pesquisas, conversam com os parlamentares e modularam esse discurso de ontem juntos. Isso não é um discurso do Lira. Tá bom? É importante que a gente saiba disso. Para fechar esse assunto, Eduardo Cunha já circula já há um bom tempo em Brasília que o Eduardo Cunha opera também essa política. E de fato está operando. Lira e Eduardo Cunha ainda mantêm relações muito próximas. Eduardo Cunha, aliás, vive em Brasília. A filha do Cunha é deputada. Vocês lembram disso, né? A filha do Cunha é deputada. Há quem diga que o Eduardo Cunha hoje é deputado. Através da filha. Eu ouvi ontem de 2 pessoas, aliás, que me falaram a mesma coisa. Uma me falou espontaneamente, daí depois para uma outra eu fui perguntar, vem cá, qual que é esse negócio do Cunha? As 2 me falaram, Leandro, Cunha é deputado hoje. Eduardo Cunha hoje é deputado em Brasília. Passa dias em Brasília, despacha. Quem assina é a filha, claro, quem aparece é a filha, mas ele é o deputado. E segue colado no Lira. Então nós temos um estrategista do mal, que é o Eduardo Cunha, por trás disso tudo ainda. Então, gente, a coisa ali não é fraca. Não é que o Lira acordou ontem da pá virada e resolveu falar aquilo ali pro Lula. Aquilo não é um recado para o Lula. Aquilo é um recado de como as coisas serão daqui para frente. No ano passado, o ano começou tenso, depois as tensões diminuíram e agora começou tenso de novo. E esse ano é um ano eleitoral. Eles não vão arredar o pé. E se a coisa andar conforme esse grupo quer que ande, com esse tanto de emenda que eles estão levando, ainda mais se eles conseguirem mudar ministros, como eles estão querendo mudar, escutem o que eu estou dizendo. Eu espero estar errado. Mas aqui, ó, terça-feira, 6 de fevereiro, 7h53 da manhã. Teremos eleições em outubro. A direita vai varrer as prefeituras no Brasil esse ano. Varrer. Varrer. Tá bom, hein? Então tá bom. Aqui na Folha de São Paulo, Lira quer a cabeça de Padilha, mas troca só melhora cenário no curto prazo, avaliam líderes. Bom, não é só Padilha, é como eu falei aqui, Rui Costa e Nízia Trindade são as três que estão na mira desse chamado centrão, né? Mas é a direita brasileira, são as bancadas, principalmente, tá, gente? Bancada do agro, bancada evangélica, são os grandes grupos de lobby. Acho que o nome centrão não abarca do que a gente está falando aqui. Tem grandes grupos de lobby que exercem pressão em Brasília, que foram eleitos com a força da grana de grupos econômicos do agro, os evangélicos que representam outros grupos econômicos também, da indústria armamentista, da Faria Lima, do mercado financeiro, esses grupos que hoje o Lira vocaliza o que essas pessoas estão querendo falar. Porque o interesse dessas pessoas é de médio e longo prazo. Eles não estão olhando para esse ano se vai ter verba para maio. Eles estão olhando para esse ano, que é uma eleição importante para tentar varrer o Brasil, principalmente de Minas para baixo, que é onde já fizeram uma boa votação, onde o Bolsonaro, aliás, ganhou em vários estados, do Lula, e se preparar para as eleições de 2026. Esse é o plano. Bom, o PSB do Alckmin oficializou a saída do bloco do Lira na Câmara.
A bancada do PSB da Câmara dos Deputados protocolou na segunda-feira, na Secretaria-Geral da Mesa, um ofício informando que o partido deixará o bloco partidário que reúne siglas como PP, de Arthur Lira, e União Brasil. A Folha teve acesso ao ofício, que foi assinado por 10 dos 14 parlamentares da bancada. Endereçado a Lira, ele é assinado pelo novo líder da legenda, Gervásio Maia. Então, duas coisas importantes aqui rapidamente. Primeiro, que o PSB hoje é uma bancada minúscula na Câmara, não faz cócega, né? 14 parlamentares, você não muda a votação de absolutamente nada, as votações não são tão apertadas assim. Nem todos assinaram, e chama a atenção daquilo que eu falei de articulação política, onde o governo está? O governo está aqui ou está lá? Onde está o governo? O que o governo está fazendo? O partido do vice-presidente era do bloco do Lira. Vocês entendem onde está? Como a gente faz a leitura disso? E o Lira é um chantagista. É muito difícil. Os caras querem tudo. Tá bom, mas vem cá, o partido do vice-presidente, Geraldo Alckmin, ele tá onde? Tava no bloco do partido do Lira. Quer dizer que votava sempre com o bloco? Não, mas tava lá no bloco, era parte do bloco, das discussões. Tava lá. Muito bem, vamos lá rapidamente para uma última notícia do dia aqui. A Polícia Federal encontrou documentos da operação da ABIN com ramagem. A Polícia Federal encontrou documentos sobre uma operação da ABIN em comunidades no Rio de Janeiro, na residência de Alexandre Ramagem. O ex-diretor da ABIN durante o governo Jair Bolsonaro, hoje deputado federal pelo PL do Rio de Janeiro, é alvo de uma investigação. Na busca, em 25 de janeiro, teve busca e apreensão na casa dele, 3 semanas atrás. Foram encontrados também na casa de Ramagem um celular e um notebook que pertencem à ABIN. Após sair da agência em março de 2022, a Ramagem não poderia manter consigo nenhum documento ou equipamento da agência, segundo uma normativa da própria ABIN. Além de poder responder por infração administrativa e ter continuado com o material da ABIN, Ramagem pode responder por crime de violação de sigilo profissional se for comprovado que houve algum vazamento das informações de inteligência da agência para terceiros. Procurada pelo UOL, a ABIN informou que indivíduos que não mais exerçam atribuições funcionais compatíveis com determinado dado não devem mais exercer qualquer tipo de tratamento sobre ele, como utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento, entre outros. Ou seja, o Ramagem não poderia manter na sua residência documentos que eventualmente foram produzidos pela ABIN. Se isso aqui for comprovado, pode entrar no bolo das investigações para levar a algo maior, porque, sinceramente, o crime por ele ter mantido esses documentos é um crime ridículo. Violação de sigilo funcional é tipo o Sérgio Moro ficar vazando informação para a imprensa, tá? Aconteceu alguma coisa com o Sérgio Moro? Nada. Vai acontecer alguma coisa com o Ramagem em relação aqui? Nada. Se acontecer, é um negocinho desse tamanho aqui. Vai tomar uma palminha em cima da mão e tudo bem. Não é uma grande coisa. Vamos rapidamente aqui, então, a última do dia mesmo. Agora, então, a PF adiou o depoimento do general Heleno sobre a ABIN paralela. A Polícia Federal adiou o depoimento do general Augusto Heleno, em que o ex-ministro do GSI iria falar sobre a ABIN paralela. O general pediu adiamento e também acesso ao material da investigação, explicou a assessoria de imprensa da Polícia Federal. Procurado, o ex-ministro não respondeu à reportagem. Não há previsão de nova data para ouvir Heleno. Este é o segundo depoimento adiado na investigação. O deputado federal Alexandre Ramagem, que foi chefe da ABIN, também não compareceu ainda porque não teve acesso aos autos. E nisso eu darei razão para os dois. Sem acesso aos autos, não se dá depoimento. Simples assim. Se você não sabe do que você está sendo acusado e se você não viu os detalhes da acusação, você vai dar um depoimento às cegas. Isso, na minha opinião, é absolutamente errado, porque limita o direito de defesa, mesmo do Ramagem, mesmo do Heleno, seja lá de quem for. Tá bom? Vale para mim, vale para você, vale para todo mundo. É isso, gente. Muito obrigado. Nós voltaremos amanhã às 7 horas da manhã, horário de Brasília, ao vivo. Agora está começando o ICL Notícias, primeira edição. Fiquem conosco. E eu estarei hoje no ICL Notícias, segunda edição, a partir das 6 horas da tarde, com Chico Pinheiro, Gabi Varela, Chico Sá e muito mais. Um beijo para todo mundo e tchau. A gente adora assistir esses filmes de Hollywood que mostram uma pessoa que não tinha condição nenhuma quando nasceu e lutou contra muitas dificuldades e acabou se tornando uma pessoa muito importante. E a gente esquece que aqui no nosso país
A gente tem exemplos que são tão grandiosos e fortes que deixariam qualquer filme desses de Hollywood no chinelo. Talvez, para mim, o exemplo mais marcante que a gente tenha seja do deputado Renato Freitas, deputado estadual no Paraná. A mãe do Renato veio da Paraíba, passando por São Paulo até o Paraná, em busca de condições melhores de vida. Na sua infância e adolescência, o Renato teve todas as oportunidades para entrar para uma vida criminosa, mas escolheu se formar em Direito, onde se formou como mestre, e entrar para a política para denunciar a podridão do sistema de poder brasileiro. Se tornou uma das vozes políticas mais importantes do país e uma voz que mostra para a elite como ela é hipócrita e mostra para a periferia o poder que ela tem. Se você quiser assistir a aula mais reveladora e inspiradora já dada no ICL até hoje, se inscreva para assistir a nossa conversa com Renato Freitas, que vai acontecer no dia 18 de fevereiro, um domingo, às 8 horas da noite, no horário de Brasília. É gratuito. E para se inscrever é só clicar no link que vai estar aqui em cima ou aqui embaixo. Chame seus amigos e amigas para participar também. A gente se vê lá.